convidou para trazer uma reflexão. E, como dever todo cristão, todo dia tem que ler a palavra. E me veio um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá em Marcos 12. De 18 a 26 e depois de 28 a 32. Sentado como os irmãos estão assim, lerei a palavra que o irmão queira acompanhar em sua respectiva Bíblia. Então, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. Assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, respondeu-lhes: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Pai Santo, nós lemos a tua palavra. Humildemente eu me prostro diante do Senhor. Ilumina-me nesse momento. Dá-me intrepidez, para que eu dê o teu recado, assim como o Senhor já falou a mim, em nome de Jesus. O que tem a ver esses textos conosco? Queridos, nesse diálogo dos saduceus com o Senhor Jesus, eles o chamaram de mestre, talvez pensando que o Senhor Jesus não tivesse argumentos para refutar as tais indagações, conforme os versos de 12, 18 a 27, que nada mais é Deuteronômio 25, 5 a 9, que é a lei do levirato. Ora, no verso 28 do mesmo capítulo, vemos um escriba conhecedor da lei questionando ao Senhor Jesus sobre qual o maior mandamento, e por conhecer a lei teve o seu aval, no qual o Senhor Jesus lhe disse: Não estais longe do reino de Deus. Verso 34. Ao contrário dos saduceus, que obtiveram como resposta: laborais em grande erro. Um erro é conhecer as Escrituras e não agir conforme a sua orientação. Era isto que distanciava o escriba do reino de Deus, pois para adentrar ao reino de Deus requer ação. A palavra de Deus nos diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois se a conhecêssemos, evidentemente que pouco erraríamos. Aí Jesus fala, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, o saduceu não acreditava na ressurreição. O escriba, por sua vez, era conhecedor da lei, sabia de Jesus, mas ainda ficava dubioso, porque não praticava a palavra do Senhor.
tudo isso afasta as pessoas do reino de Deus. E diga-se, tanto nas igrejas como no mundo secular aí fora, tem pessoas assim que não acreditam, acreditam no Jesus que salva, mas não acreditam no Jesus que é Senhor. Só é Senhor aquele que acredita que Jesus ressuscitou. Porque Jesus, quando ressuscitou, firmou uma nova aliança. Aí gera-se uma dependência, porque se Jesus só tivesse morrido, seria muito pouco. Deus não faria isso com a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, subsentende-se que nesse ato de crer, você tem que praticar aquilo que está cheio o seu coração. Eu creio que Jesus mudou a minha vida, que salvou, que me deu novos ares, porque se assim não for, como entenderíamos o sacrifício do Cristo em prol da humanidade, quando ele diz, eu sou o caminho, não há outro? Quando nós conjecturamos através das nossas elucubrações, criando nossos atalhos, muitas das vezes nós afastamos dos caminhos do Senhor, porque nos portamos tal como o escriba. Conhecemos, mas não praticamos. E o pior, muitas das vezes, tal como o saduceu, porque não acreditamos que aquele Jesus ressurreto pode mudar a minha vida. E esta é a mensagem que a igreja, para ser bem-sucedida, sobretudo nos dias atuais, que Deus preparou essa igreja para esse tempo, não foi o tempo para a igreja, foi essa igreja para esse tempo, pós-pandemia, dificuldades, um governo que tem 4 anos, só trabalhou 2 anos, que o resto foi pandemia, um governo conflitante, um legado cultural, e o nosso governo passa pelo que passa. Mas é essa época que nós temos a igreja para enfrentar. É nesse mês, é nesse ano, é nesse período que está em volta essa igreja para fazer missões, cada um dentro das suas estratégias. Porque se assim não for, o que Jesus falou no verso 2? Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e vós sabeis o caminho para onde vou. Que coisa maravilhosa, que conforto, que consolo. Saber que em meio às dificuldades, seja pandemia, eu digo pandemia porque aconteceu aí, mas todo lar tem pandemia, todo lar tem dificuldade, pandemia é crise, e nós passamos, recentemente, domingo passado, a exemplo, a minha casa passou por uma crise muito grande, desestabilizou na semana passada, na outra semana a dona Gal me deu um susto medonho, mas crises é exatamente a prova do amor de Deus para nós superarmos as dificuldades. E é nesse tempo que está inserida a Igreja Batista Esperança. Com tantas dificuldades, tantas pessoas se portando tal... Não estou batendo na igreja, isso não é função minha também, fica até antiético falar isso. Mas quantas pessoas estão vivendo como um saduceu? Não acredita que Jesus pode transformar toda e qualquer situação. Vive dominicalmente, vive orando, dizimando, ofertando, mas não acredita que Jesus pode mudar a vida dos outros através do seu testemunho, através da sua pregação. Outros mais, fica exatamente como escriba. Eu conheço tudo, sou autodidata, pouco me envolvo. Sem ação, não tem missões. Missões nasceu no coração de Deus. Foi por isso que ele mobilizou Jesus para morrer, mas não só morrer, para ressuscitar, para transformar. É a nova aliança que está em evidência, porque Jesus morreu, todos haveremos de morrer de igual forma, ele foi homem, nós também. João 14, vai dizer, 14:1, que no princípio era o verbo estava com Deus, mas lá no verso 14 ele vai dizer que o verbo habitou, se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos experimentar o que é missões. E Jesus viveu isso na prática. Missões é ação. Quanta aplicação podemos abstrair dessa fala de consolo, pois quantos de nós sabemos e conhecemos essa verdade? Mas por vezes opinamos por caminhos outros, como bem disse em Provérbios, caminhos que conduzem à morte, morte espiritual. Uma igreja apática, uma igreja alheia aos desafios, não é o desafio de atender a comunidade, não. Aos desafios que o ID impõe dentro de cada uma das igrejas em razão das suas dificuldades. Mas missões, como foi bem falado aqui, não é só lá.
começa aqui. Lá é a consequência. A causa é aqui. Se Jesus mudou a minha vida, por causa e consequência, há de mudar a vida daqueles que estão longe. Os meios, quem dá é o Senhor. Cabe a nós agir. O Senhor Jesus, somente nele, nós temos a vida. É claro, ele falou, eu sou o caminho e eu sou a vida. Paradoxalmente, o que é que diz João 10:10? O ladrão vem, senão, para matar, roubar e destruir. Aí não tem condicionante, vírgula ou mais, não. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Abundância não é fartura de bens. Abundância é graça. É um favor imerecido. É aquilo que Deus nos dá, não obstante as nossas limitações. Mas Deus supre as nossas necessidades. E assim se faz missões. Desde que nós queiramos agir, acreditar que em Jesus nós temos vida em meio às dificuldades pelas quais passamos, sobretudo as limitações. Aí sim, vamos entender missões. Não pode ir, ore, oferte. Mas uma vez podendo ir, vá. Não precisa ir ao longínquo dos campos. Pode ser aqui mesmo na cidade. Como exemplo, nós teremos novembro aí, o evangelismo aqui nas ruas. Pastor, faça uma estatística. Quantas pessoas vão se envolver nesse projeto? Sem julgar, evidentemente, que o juiz é do Senhor, mas muitos preferirão ir aos campos ofertando e esquecem de fazer missões. Missões é obrigação, orar é obrigação, dizimar é obrigação, vir à igreja é obrigação, viver Jesus é obrigação do cristão. Porque senão não tem transformação. Quando tem transformações, é evidente que tem missões. De uma forma ou de outra, você reflete a luz de Cristo. Porque não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma peneira. Ele tem que refletir, a luz tem que sair. Se não está saindo, ou você tem um comportamento do saduceu ou do escriba. Interessante, eu não tinha analisado com profundidade essa situação. Mas era isso que Jesus estava falando para eles. Olha, você não está longe do reino. Você entende, você conhece a lei. E eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou a única verdade que existe. Presente de nós entendermos, oh, que presente maravilhoso. A oração não é apenas a expectativa de respostas, mas um relacionamento com Deus. Pastor Fabrício bem disse isso aqui no culto de um dia desses. Oração não é ficar na expectativa, porque Deus responde. Se ele não respondeu, vai lá em Tiago, porque você pediu mal. Porque Deus responde às nossas orações. Quando não responde é pelos seus deleites, pela sua vaidade. Está demorando demais. Clame ao Senhor. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem coração que aguente ouvir de Jesus uma pregação forte. Jesus me transformou. Não precisa nem falar a Bíblia. Jesus me transformou. Desde que o Espírito faça a obra. Se você puder fazer, como Paulo fala aos Colossenses 4, 5 e 6, aproveitar as oportunidades com os que são de fora, tendo uma palavra temperada com sal para saber responder tudo quanto lhe perguntar, bênçãos do Senhor. Se você não tem esse privilégio de memorizar, fala, Jesus transformou minha vida. E Ele quer transformar a sua vida. Essa mensagem aqui, uma igreja que faz isso, ela faz aqui, faz na Vila, faz em Taguatinga, faz no Plano Piloto, faz no mundo todo. Porque toda igreja só muda de endereço. A missão é uma só, a visão é uma só, o propósito é um só, o desafio é um só. As dificuldades é que diferem. E cada um vive a sua realidade. E eu louvo a Deus, porque essa igreja tem encampado missões. Nós temos irmãos que pregam missões, vivem missões. Uma igreja que dá todo o aporte para missões. Infelizmente, toda regra tem sua exceção. Muitos não se engajam desse compromisso e desse desafio. O Senhor Jesus é a única esperança de vida eterna. O próprio texto diz, eu sou a verdade. Mas, veja, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o próprio Filipe pediu provas. Como entender quem viveu com Jesus, andou com Jesus, assistiu Jesus em meio às dificuldades, às alegrias, aos casamentos, etc, etc. E como ele pede prova ao Senhor, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, João 14, 9. Por que Filipe, então, ficou dubioso?
comportamento saduceu ou do escriba. Conhecia Jesus, mas ainda não estava afinado com os desafios de pregar Jesus, porque o Espírito Santo não havia tocado nele ainda. Mas ele podia testemunhar, tal como o cego. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, quer que tire eles? Não, não, traga aqui. O que quer que eu faça? Seja curado. Na porta do templo lá, quando iam passando Pedro, não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas esse Jesus que eu tenho, te dou. Missões começa a partir do momento que você queira fazer missões. Ação volitiva, eu quero. Se não quiser fazer, vai continuar sentadinho no banco, vai continuar assistindo no seu sofá, tomando cafezinho, e não vai fazer missões. Jesus diz que me vê a mim e vê o Pai. Na esperança da vida eterna, e que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos, Tito 1 e 2. Aí Paulo vai falar lá no capítulo 3, de 1 a 7, a sua argumentação, que antigamente nós éramos. Nós já fomos, hoje nós somos libertos pelo sangue da nova aliança. Então, a missões é objetivo e propósito e desafio para nós nos dias atuais. O passado já não faz parte da nossa vida. O que você foi, Deus já sabe, você não serve mais para nada. Analisando aquilo ali, querendo remoer o passado. Se você reviver o seu passado, você não está acreditando na ressurreição do Cristo. Você é um saduceu. Porque quando você acredita que Jesus mudou a sua vida, o passado já lançou lá no mar do esquecimento. Isso é bíblico, gente. Missões é Bíblia. Deus mandou Jesus. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus morreu pela humanidade, através deles temos vida, através de muita abundância de vida, o que somente através dele temos a esperança da vida eterna, lá em 1 Timóteo 2,5, portanto, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A única razão da humanidade é buscar essa esperança para a salvação. E é esta mensagem que a Igreja Batista Esperança tem que fazer ecoar. Como? Dentro dos vários segmentos, nós oramos aqui por vários deles. Tantas estratégias, em cada uma delas, Jesus Cristo tem que ser a única esperança, o único que salva. E olha que nós temos bastante estratégias na igreja. Mas, como diz, ainda falta alguns. O reino é desse jeito. Uns pegam o piano e os outros ficam olhando. Mas muitos vão pegando. Mas todo aquele que lança mão do arado não olha para trás. Cabe a você analisar, você que está nos assistindo. Que comportamento você está aderindo? Que comportamento você está buscando? Você acredita que Jesus ressuscitou? Não seja um saduceu. Se ele ressuscitou, você pode fazer muito mais do que o que tem feito. Também não fique assim como o escriba. Conhece a palavra, lê a palavra, medita na palavra, ora. Não fique assim não. Seja praticante da palavra. Louvado seja Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha que bênção. Além do Espírito tocar no nosso coração, Deus já confirmou no seu coração. Porque alguém ouviu. Lembra da história de Lloyd, Dionísio e Timóteo? Olha, aquela fé foi transmitida, você já ouviu, e essa fé está enraizada no seu coração. Missões é um ato de fé. Missões é um ato, é ação. Vou fazer missões, como não importa. Deus dá a estratégia perfeita. Sabe por quê? Eu gosto muito do contexto do tempo. O Salmo 90 diz que os nossos dias são 60, 70, com muito vigor, 80, e passa disso é canseiro e enfado. Não podemos viver a vida como Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Não. Porque o Kairos de Deus, ele tem o tempo marcado para tudo. O Cronos, que é o nosso tempo dia a dia, 60, 70, 80. Isso não importa que nós vamos morrer. O Kairos de Deus já estabeleceu. Mas o Aion de Deus é a preciosidade para nós. É o tempo qualitativo. É o tempo nosso para os dias atuais. Como estamos vivendo? Qual é a qualidade de vida nossa? O que estamos fazendo por missões? O que estamos fazendo pelo evangelismo?
Eu fiquei muito feliz quando o pastor Cláudio me deu a ficha para me ligar lá para o irmão. Foi muito prazeroso, porque eu vi a igreja sendo operante. A igreja só será operante quando você entender que só Jesus Cristo salva. Só Ele ressurgiu para que você fosse transformado. Se Ele ressurgiu no seu coração, louvado seja o Senhor. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Curva a sua fronte e feche os seus olhos. Uma oração breve e depois nós estaremos orando. Querido Deus, eterno Pai, toda honra, glória, louvor e adoração, tão somente ao Senhor é devido, Pai. Não há outro Deus, meu Pai. O que nós fizemos, ó Pai, para merecer da Tua misericórdia, da Tua graça. O Senhor nos contempla com Teu amor, Pai. O Senhor nos deu Jesus. O Senhor permitiu que Jesus morresse e ressurgisse para que pudéssemos ter a esperança da salvação, Pai. E muito obrigado porque o Teu Santo Espírito nos tocou, nos selou, Pai. E nós temos essa certeza que nós somos do Senhor. Dá-nos as estratégias, a visão, Pai, a palavra sábia, oportuna, para levar aquelas vidas que o Senhor há de trazer a nós, ou mesmo levar nós a essas vidas, Pai. Nós queremos ser o Teu instrumento, tão só e simplesmente instrumento do Senhor, dentro das nossas respectivas singularidades. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de nós, abençoe esta igreja, abençoe o pastor Fabrício, todos os segmentos dessa casa de oração, os líderes ou os irmãos, para que nós imbuamos do compromisso de fazer missões, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Daqui a pouco teremos intervalo, então gostaria que o pastor Nelim pudesse estar orando pelo acolhimento aos visitantes aqui da nossa igreja e também por campanha de missões nas igrejas batistas em todo o Brasil e pelos nossos trabalhos locais. Teremos evangelismo de rua, teremos uma viagem, então precisamos estar intercedendo pelas missões da nossa igreja local. Vamos orar. Pai Santo, nós planejamos, mas é o Senhor que concretiza. Tudo isso é esboço. Mas dependemos do Senhor para que possamos realizar. E é nessa dependência que eu quero colocar diante do Senhor. Aviva os corações dessa casa de oração, para que sejam mais receptivos, para acolher aqueles irmãos que vêm de outras igrejas, que vêm nos visitar, para que haja, Pai, o agregar, que haja interação e integração no meio do Teu povo. Toma-nos nas Suas mãos, abençoando, Pai, aquelas equipes, aqueles irmãos que se predispuserem a assim fazer, Pai, dando sabedoria, dando uma estratégia, dando a palavra sábia, dando aconchego a cada um, para que aqueles possam sentir afagados pelo Espírito Santo do Senhor através da ação de cada um que se levantar para acolhê-los, Pai. Ô meu Pai, toma também os visitantes, ó Pai. Muitas das vezes eles vêm aqui à igreja, Pai, não por um convite, mas simplesmente por curiosidade. Não, Pai. Quando eles vêm visitar é porque Teu Santo Espírito já fez a obra. Então ajuda-nos, ó Pai, dando-nos a estratégia e a palavra sábia, para que Teu Espírito chegue a esses corações e promova a transformação necessária. Nós somos os Teus instrumentos, proclamadores das Tuas verdades, que só Jesus Cristo salva. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, visite cada visitante, cada entrar nesse santuário, e que eles saiam daqui reconfortados, transformados, acrescidos, edificados, avivados, ó Pai, com o desejo de voltar à Tua casa e aprender mais de Ti, Pai. Pai, nossas igrejas estão em campanhas. Ó Pai, cada um estabeleceu o seu alvo. Pai, o Senhor sabe das dificuldades das suas igrejas, mas é projeto do Senhor, então desperta os pastores, as lideranças, ó Pai, os Teus servos, abrindo porta de emprego, fazendo com que eles doem mais, ofertem mais, que nós possamos, como Igreja Batista Esperança, ultrapassar esse alvo de missões nacionais, Pai. Tudo é do Senhor, Pai, nós só somos instrumento do Senhor e trabalhamos em prol do reino do Senhor. Então, Pai, desperta em cada coração o desejo de contribuir, meu Pai. Ô, meu Pai, nós temos tantos promotores de missões, Pai. E por vezes, ó Deus, tem igrejas que levam a efeito, ó Pai, e repercute bastante, outras de uma forma mais singela, mas é tudo em prol do Teu reino. Eu peço ao Senhor, esteja abençoando rica e abundantemente
cada promotor, cada irmão que se predispôs a trabalhar com missões, Pai. Que nossos alvos sejam estabelecidos e sejam superados, Pai. Pai, no mês de novembro nós teremos aqui, Pai, um evento externo. E desde já quero colocar a cada irmão o desafio de estar conosco ali, fazendo evangelismo aqui na vila, porque sabemos que é projeto do Senhor, porque o Senhor tem encontro pessoal com muitas vidas nessa localidade. E nós queremos ser o teu porta-voz nessa ocasião. Mesmo com as intempéries do tempo, o Senhor há de promover uma estratégia, um modo, Pai, para que possamos levar a tua palavra salvífica àqueles corações. Ajuda-nos, Pai. Oh, meu Deus, eu quero clamar pelo Dia Nacional de Evangelização. Quando todos os teus servos estarão engajados, muitas das vezes em jornadas de oração, muitas das vezes, ó Pai, fazendo os seus jejuns, ó Pai. Mas a tua palavra bem diz que os teus olhos estão abertos e ouvidos inclinados, voltados, sensíveis à nossa oração. Então, Pai, acolha-as no teu trono de graça. No tempo do Senhor, o Senhor responda aquelas orações para a salvação do teu povo. Abençoe-nos para que possamos assim fazer, ó Pai, a tua obra. Não porque mereçamos ou tenhamos competência, mas é dependendo do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro.